seria a função seno? Seja x um número real e P a sua imagem na circunferência trigonométrica. Vamos aqui na circunferência trigonométrica. Bom, o número real x, ele indica o tamanho, né, a medida do arco, que vai de A, que é o ponto de partida na circunferência trigonométrica, até o ponto P. Tudo bem até aqui? Esse númerozinho x aqui, ó, que eu estou colocando, ele representa a medida linear do arco, a medida do arco. Beleza? Vamos seguir. E P é a sua imagem. A imagem aqui é o desenho lá do número P. Onde é que está o negócio? Está aqui, ó, onde eu chamei de P. Então, P é a sua imagem. Então, seja x o número real e P sua imagem na circunferência trigonométrica. Denominamos de função seno a função do tipo f de R em R. Então, denominamos de função seno a função f de R em R, que associa a cada número real x o seu seno. Ou seja, a lei é f de x igual a seno de x. Tá bom? Então, uma função cujo domínio são os reais e o contradomínio também são os reais, né? No qual a lei seja sendo f de x igual a seno de x, ela é chamada de função seno. Vamos aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então, aqui não está à toa, é o nosso seno, né? Perguntinha básica. Qual é o eixo do seno? Eixo Y. Eixo Y, né? Tá aqui, ó, para vocês. Não esqueçam disso. O eixo do seno é o eixo 2y. Então, para cada posição, né, do ponto P, eu vou ter associado a ele um arco de medida, né, representando o tamanho dela, e o seno representado aqui sobre o eixo y, tá bom? Então, veja que para cada valor de x diferente, eu tenho um valor de seno de x associado a ele, tá bão? Então, quando o x for 0,3, o seno aqui, no caso, 0,3. Quando o x for 0,4, ele está aproximando aqui, porque eu botei uma casa decimal só. Deixa eu botar mais casas decimais aqui, para não pensar que o x e o seno dele vai ser sempre o mesmo valor. Onde é que eu mudo aqui, pelo amor de Deus? É aqui. Ah, não, não é aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu só fazer uma alteração aqui para vocês não confundirem pensando que deixa eu botar duas casas. Vamos ver. Ó, já tá diferente. Então, tá bom, para não ficar muito pesado. Então, ó, esse valor de x aqui, na minha representação aqui, ó, não é igual ao seno dele, viu? Não é sempre, não. Não é nunca, né, na verdade. Então, veja aqui, ó. Para cada valor de x diferente, eu tenho um valor de seno, né, para ele. Então, como esse x representa o tamanho do arco, né, o meu arco na minha primeira volta, ele tem um tamanho de 2π, ou 6,28 aproximadamente, e a cada volta completa que eu dou, eu vou somando sempre 2π. Então, eu tenho sempre arcos, os valores de x vão sempre crescendo, ok? Infinitamente, dependendo aqui do tamanho do arco, ele representa o tamanho do arco. Porém, as posições desse ponto na circunferência, elas vão repetindo, né? Por isso que a função seno ela é uma função periódica, tá bom? Então, muito bem. Para cada valor de x, que é o tamanho do arco, eu tenho o valor do seno dele correspondente. Ó. Quando o x for 0,9, o seno de 0,9 vai ser 0,78. Então, tem um valor associado. E por que eu digo aqui que minha função é dos reais nos reais? Bom, cadê o nosso? Volta lá. O x, volta a dizer, é o tamanho do arco, né? Então, aqui ele vai de 0, né? Valor 0. E eu tenho aqui, como veja que os números aqui, eles representam números reais. Então, o x aqui, ó, são números reais. Daqui positivo se eu caminhar nesse sentido, e vai ser negativo se eu caminhar no sentido horário. Então, a partir do A aqui, se eu caminhar para cá, agora eu estou falando de números negativos para o x, tá bom? Lembrando, o número negativo só indica qual é o sentido de movimento aqui, tá?
Então, aqui eu tenho percorrendo disponível todos os números reais para x, tá bom? Beleza. E para o seno? O seno também, o seno desse número real em radianos, também percorre todos os números reais, ó, que estão aqui. A gente vai ver que ele vai estar disponível qualquer real, né? Ele pode passar daqui dependendo do tipo de função, a gente vai ver isso, tá bom? Ele pode usar todo o eixo y disponível, tá bom? Por isso que vai de R em R, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá muito bem. Cadê aqui? Observe que F associa cada número real x à ordenada do ponto correspondente à sua imagem P na circunferência trigonométrica, né? É importante lembrar que a ordenada de qualquer ponto pertencente à circunferência trigonométrica varia entre -1 e 1. O que é a ordenada? Ordenada são os valores de y. Então, por exemplo, se eu estou falando da função y igual a seno de x puro, né? Então, esses x são esses que vão aparecendo aqui. E aí, o seno desses valores, observem aqui, ó, eles ficam variando entre -1 e 1. Não ultrapassa isso para o seno de x, tá bom? Seno de x purinho. Tá joia? Então, veja que os valores de y não passam de -1 e nem passa de 1. Tá bom? O que ele está dizendo aqui é que os valores, né, os valores da ordenada, ou seja, os valores de y, ficam entre -1 e 1 para a função seno de x, tá bom? Então, a função seno de x, que é a função básica, é a primeira, né? Existem outras arrumações com seno de x. Se tiver seno de x, ela é a função seno de x. Mas a arrumação mais simples, mais básica, é f de x igual a seno de x. E essa funçãozinha básica, os valores do y dela variam entre -1 e 1. A justificativa está no desenho aqui, ó. Então, veja, o x é o tamanho do arco em azul e o seno de x são esses valores em vermelho, representado aqui no eixo y. Veja que, por mais que eu gire aqui, ó, eu tenho sempre esses valores maior que -1 e menor do que 1 entre esses dois valores. Tá claro isso? Obrigado por assistir. Bom estudo.